Bom dia, irmãos. Domingo, dia do Senhor, reunidos aqui para que possamos conversar um pouco sobre as sagradas letras. Né? Hoje, aproveitando que celebra-se o dia da Bíblia, nós vamos bater um papo hoje sobre esse livro, né? O livro mais vendido, best-seller todos os anos, e o livro que mais dão interpretações acerca do conteúdo dele, né? A palavra de Deus. A questão é por que é a palavra de Deus, né? O que esse livro diz? Como ele diz o que ele quer dizer? Como ele exige ser lido? Então a gente vai conversar um pouco sobre as sagradas letras, né? O conhecimento das Escrituras. Abra sua Bíblia lá no livro ou na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Tenho duas indicações de livros aqui, mas vai ficar mais para o final, tá? Em relação à natureza da aula de hoje. 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da palavra do Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos conduza nesta manhã, para que possamos aprender acerca das verdades que o Senhor deixou registrada em um livro por meio do Teu povo. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, Deus nos fez uma máquina de aprender. Uma criança, em seu desenvolvimento até os 6, 7 anos de idade, ela produz aproximadamente entre 600 e 800 sinapses. Sinapses, para quem não sabe, é quando um neurônio se conecta com o outro e uma nova aprendizagem acontece, né? Ou seja, um ser humano na fase adulta tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio desse, ele é capaz de fazer 10 mil conexões, 10 mil novos aprendizados. Então Deus nos fez uma máquina de aprender. Deus nos fez para aprender. Deus nos deu um livro para que nós pudéssemos tomar conhecimento desse livro. E todo e qualquer livro exige formas, exige maneiras de ser lido, né? E nós precisamos aprender a ler a Bíblia. Nós, como cristãos, temos a obrigação de nos debruçarmos nas Escrituras e aprender a ler esse livro, entender o que esse livro diz. Porque se o que está registrado aqui é a palavra de Deus e o é, nós precisamos tomar muito cuidado se nós estamos ou não deturpando a mente de Deus, aquilo que Deus deixou escrito em seu livro, né? Certa vez, um teólogo, filósofo medieval, disse que o homem não é possível o homem conhecer a Deus. Só é possível esse homem conhecer a Deus se fizer presente a esse homem, se Deus se fizer conhecido a esse homem. E ele diz que Deus, sim, se fez conhecido por meio da sua santa palavra, né? Então, isso está lá na questão 1 da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Deus se fez conhecido. E Deus se fez conhecido por meio de um livro. E a pergunta é, nós sabemos ler? Será que quando nós lemos a Bíblia Sagrada nós entendemos, né? Então, por que há diversidade na interpretação bíblica, né? Será que nós lemos a Bíblia como ela exige ser lida? Então, que tipo de livro é a Bíblia? É um livro sagrado? É um livro santo? É um livro como outro qualquer? Por que a Bíblia diz o que diz? E como ela diz o que ela diz? E qual é a natureza do que ela diz? Né? Então, são esses pontos que a gente vai pensar um pouco, vai refletir um pouco sobre eles. Tá bom? Então, todo cristão, como eu disse, tem a obrigação, tem o dever de se debruçar no estudo da Bíblia. E existem ferramentas para que nós possamos entender a Bíblia, para que nós possamos ler a Bíblia. E quando eu falo debruçar na leitura da Bíblia, eu estou falando de ler a Bíblia, meditar e aplicar. A Bíblia não é um livro para matar a curiosidade de ninguém. A Bíblia é um livro para ser lido, para ser meditado e para ser aplicado. Tá? Não é um livro de
curiosidades, né? E como é que nós vamos fazer isso? Como é que a gente vai entender? Ler a Bíblia, vai meditar na Bíblia e vai aplicar aquilo que nós aprendemos, se o que nós aprendemos de fato é o que está na Bíblia. Como é que nós vamos gerenciar isso? Como é que nós vamos fazer essa leitura de forma mais precisa? Então a gente precisa entender que nós, primeiro ponto, como cristãos, devemos ler a Bíblia e entender o que de fato a Bíblia diz, tá? Ler, meditar e aplicar. Ler, meditar e aplicar. Tudo bem? Então a Bíblia é simples, clara e objetiva no que diz respeito ao seu tema central. E qual é o tema central da Bíblia? O resgate, é a redenção, é a salvação do homem por meio da obra de Cristo. Então, no que diz respeito a esse tema central, não existe dificuldade de compreensão, nem nos textos originais e nem nas traduções. Então, nós temos o dever e a obrigação de entender esse tema central. Tá bem? E toda a Escritura, ela é inspirada e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça. A gente vai entender o que é isso também. Então, eu quero me debruçar nesses 3 primeiros pontos aqui para a gente poder entender o que é a Bíblia e como nós devemos ler. Então, como eu disse, todo cristão tem a obrigação de se debruçar nas Escrituras, ler, meditar e aplicar. Então, não se pode ler a Bíblia de forma alguma sem a meditação e sem a aplicação. Tá? Não pode ler a Bíblia sem a meditação e sem a aplicação. Então, se toda a Escritura ela é útil para o ensino, e a gente vai perceber que esse versículo de 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele é a base para toda a educação do homem. Ela é a base para toda a educação do homem. Então, aqui nesses 2 versículos, nós vamos aprender muita coisa sobre a verdade de Deus e sobre a realidade criada, sobre a criação. Tá? Então, a gente deve ler a Bíblia sempre com esse intuito, tá? De meditar e de aplicar. Então, a Bíblia ela deve ser lida como um livro santo que é, e exige ser lida à luz das regras gramaticais dos idiomas utilizados. Ora, se a Bíblia é um livro santo, é um livro sagrado, entendamos que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela exige ser lida de determinada forma, né? Nunca ler a Bíblia sem antes orar, sem antes conversar com o autor dela. Porque esse é o autor que vai trazer para você o entendimento, a iluminação. E aí a gente vai entender 3 conceitos: o que é revelação, o que é iluminação e o que é inspiração. Tá? Nunca devemos ler a Bíblia achando como se fosse um livro qualquer, um livro de cabeceira. Mas também devemos ler a Bíblia fazendo uso das regras gramaticais, para que nós possamos compreendê-la. Para que nós possamos, então, compreendê-la. Tá? Então, sem uma riqueza literária, nós não vamos conseguir ter compreensão do texto bíblico. Veja, quando eu falo em riqueza literária, eu trouxe um livro aqui para poder indicar para falar sobre isso. Quando eu falo de riqueza literária, a Bíblia foi escrita em idiomas que fizeram uso de regras gramaticais, que fizeram uso de figuras de pensamento, que fizeram uso de figuras de linguagem, que fizeram uso das mais diversas ferramentas da literatura. E se nós não temos uma boa literatura, se nós não temos o hábito de ler, dificilmente iremos compreender o que de fato a Bíblia diz na sua profundidade. Esses 2 versículos aqui são muito profundos, mas sem riqueza literária, a gente acaba não atentando para a profundidade que eles têm. E no final eu vou trazer alguns versículos e interpretá-los à luz dessa profundidade literária para que nós possamos entender o que de fato a Bíblia diz em seus textos. Tá? Então a Bíblia ela é um livro santo e é um livro que foi escrito em idiomas humanos e precisam ser lidos à luz das regras gramaticais que foi escrita. Tudo bem? Então nós não podemos deixar de ler a Bíblia sem fazer uma meditação e uma aplicação. Tá bom? Então vamos lá. A Bíblia é o livro mais rico em tipos textuais e gêneros textuais. Se você gosta de ler, por exemplo, um romance, o melhor romance que você pode ler está lá no livro de Ruth. Ruth é um livro de romance, um gênero literário de romance, né? E se você olhar para esse gênero textual que é o romance, ele vai apontar para onde? Ele tem a ascendência de quem? De Cristo. Se nós olharmos para os tipos textuais que a Bíblia possui, por exemplo, a narrativa, 70% da Bíblia é narrativa, ela está contando história, ela conta as histórias, né? E dentro desses tipos textuais, a gente vai ver que existem vários gêneros textuais que, se nós não lermos à luz desses gêneros textuais, o texto vai ficar um pouco mais difícil de ser compreendido. Se você vai ler um romance, leia como se romance fosse. Se você vai ler um texto de tipo
expositivo, leia como se fosse expositivo. Se você pegar, por exemplo, Atos 17, quando Paulo chega no aerópago e começa a falar de toda a criação, Paulo está fazendo uma exposição, é um tipo textual ali, é a exposição de quem criou todas as coisas. Se você pegar, por exemplo, o texto de Cantares de Salomão, você tem ali um texto descritivo, né? Um texto descritivo com gênero literário de romance. Então, se você não ler a Bíblia à luz das regras gramaticais que ela exige, a compreensão dela ficará um tanto quanto prejudicada. No entanto, mais uma vez, no que tange a simplicidade da salvação, a Bíblia é clara e objetiva, inclusive em todas as traduções. Não nos confundamos, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma dissertação, o que é um texto dissertativo? A gente vai ver as cartas de Paulo fazendo textos dissertativos acerca da pessoa de Cristo. Quem é Cristo? O que ele fez? Então, a gente vai perceber que Paulo usa esse tipo textual para poder trazer a explicação clara, objetiva de quem é Cristo, de que ele foi prometido, de que a promessa foi cumprida, de que ele morreu, de que ele ressuscitou. Quando a gente olha para o tipo textual narrativo, a gente olha as histórias dos juízes, né? Olha as histórias dos juízes, crônicas, que é um gênero textual dentro da narrativa, contando o dia a dia dos reis de Israel. Né? Crônicas, o povo está voltando do cativeiro e o cronista está lembrando o povo de como o povo vivia quando os reis desobedeciam a Deus. Por isso você vai ver no final de cada capítulo escrito assim: porventura, isso não está escrito no livro dos reis de Israel? Então o cronista está lembrando o povo de como eles viveram ao desobedecerem a Deus, qual foi a consequência da desobediência. Então percebe que nós temos ali uma narrativa, esse tipo textual, e temos ali o gênero textual da crônica, contando o dia a dia do povo de Deus. Então quando você faz essa separação, o texto começa a ficar mais claro, o texto começa a ficar mais elucidativo para que nós possamos entender o texto. E nunca nos esquecendo de que é a palavra de Deus. Trata-se do livro santo. E a gente vai entender como esse livro santo exige ser lido. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de texto injuntivo, que são textos mandatórios, a gente tem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são mandatórios, né? São leis. Então é um tipo textual injuntivo. Então a gente não pode perder de vista essa relação da Bíblia com a literatura. Afinal de contas, quem é o criador da literatura? Quem foi que separou as línguas e deu as línguas aos homens? Não foi o próprio Deus? Não foi o próprio Deus? Então nós precisamos nos debruçar e entender que a literatura é importante, tá? Porque de alguma forma o nosso imaginário ele vai estar tomado, seja por uma boa literatura, seja por uma literatura ruim. Seja por uma literatura ruim. Então nós precisamos, sim, permear o nosso imaginário de boa literatura, tá? Então, quando nós falamos dessas duas palavrinhas ali, né, hermenêutica e exegese, agora eu vou me debruçar na literatura propriamente dita para a gente poder entender o que é isso, né? Existe uma confusão muito grande quando se fala dessas duas coisas, né? Quando a gente fala da palavra hermenêutica, que vem lá, né, da palavra do deus grego Hermes, né? Para quem não sabe, o deus grego Hermes era o deus da eloquência, era o deus mensageiro, né? Esse Deus mensageiro, esse Deus da eloquência, ele tinha a função de comunicar o que os deuses do Olimpo queriam falar para os homens, para os humanos. No entanto, ele tinha essa obrigação de comunicar e não de perverter. Ou seja, você vai dizer exatamente aquilo que os deuses querem que os humanos saibam. Isso você vai descobrir onde? Na literatura. Na literatura, tá? Então, o Hermes tinha essa função, você vai dizer exatamente isso. Como você vai dizer? Aí é outra coisa, por isso você é o Deus da eloquência. Mas você vai dizer exatamente aquilo que nós queremos que você diga aos humanos. E aí vem a palavra hermenêutica. Então, hermenêutica não se trata de uma interpretação, né? Hermenêutica se trata de uma transmissão de mensagem. Mas você só consegue transmitir a mensagem se você compreender essa mensagem. Primeiro você entende a mensagem e depois você transmite a mensagem. E aí vem a palavra chamada exegese. E aí a gente diferencia o que é interpretação de texto e o que é compreensão de texto. Eu só consigo fazer uma boa interpretação da Bíblia Sagrada se eu tiver compreendido o texto. E toda compreensão textual exige que as regras gramaticais sejam observadas.
Eu não posso ler um texto se eu não identificar o sujeito, se eu não identificar o verbo, se eu não identificar os complementos desse verbo. Se eu não sei fazer isso, eu não sei compreender o texto. E se eu não sei compreender o texto, eu não sei interpretar o texto. O sentido que o texto bíblico tem não é o sentido de quem lê. O sentido bíblico é o sentido que o autor deu a ele. A Bíblia tem um único sentido e diversidade na aplicação. Mas sentido é apenas um, o sentido do autor. Hoje nós estamos aí permeados pela chamada livre interpretação do texto bíblico, principalmente no que diz respeito ao seguinte: existe um cara chamado Jacques Derrida, chamado de hermeneuta, que ele diz o seguinte, que o texto depois de escrito, ele não tem mais sentido a não ser o sentido que o leitor dá a ele. E isso fere de morte o princípio da intencionalidade do autor. Todo autor escreve um texto com a intenção de transmitir alguma coisa. E hoje, muitos leem a Bíblia fazendo exatamente isso. Eu estou lendo a Bíblia aqui e eu estou entendendo isso da Bíblia, não se preocupando com o sentido do autor, o sentido que o autor deu a ela. Então nós precisamos nos ater a isso. Primeiro eu preciso compreender o texto. Quando se fala de compreensão textual, a gente fala daquilo ali, de exegese. A gente vai lá buscar no texto aquilo que ele diz. Isso é obrigação dos membros da igreja? Não. Né? É obrigação dos oficiais da igreja? Talvez. Dos pastores? Sim, com certeza. Mas os membros da igreja precisam, no mínimo, se debruçar a aprender a língua que falam. Porque o princípio da preservação do texto, né, faz com que nós necessitemos de entender a língua a qual nós falamos. Entender a língua no qual foi traduzida a palavra de Deus, no caso a língua portuguesa. Então, se nós não dominamos o mínimo da língua portuguesa, nós teremos dificuldade de ler esse livro. Nós teremos dificuldade de ler esse livro. Tá bom? Então, exegese é exatamente isso. Eu preciso primeiro compreender o texto. Eu olho para o texto, eu vejo o que o texto quer dizer, e tão quanto for a minha riqueza literária, mais precisa será a minha compreensão do texto. E a gente vai perceber isso em alguns textos que eu separei aqui para a gente poder se debruçar neles. Tá bom? Então, exegese é isso, e hermenêutica é você poder explicar aquilo que você compreendeu. Então, antes você compreende, depois você explica. Antes eu compreendo, então eu vou ler o texto, vou entender o texto, agora eu vou poder explicar o texto. Primeiro eu leio o texto, entendo o texto para mim, depois explico para os meus filhos, para minha esposa ou para quem quer que seja. Então, leitura exige comprometimento. Leitura não é simplesmente a junção de vocábulos. Leitura exige dedicação. Leitura exige a formação de um imaginário literário rico. Se nós não temos o hábito de ler, nós já começamos errados. Já começamos errados. E aí o que acontece? Muita gente vai espiritualizar a leitura da Bíblia. De que forma? Estou passando por uma situação X, então eu vou lá buscar no texto bíblico, porque tem mais de 8.000 promessas e uma dessas aí deve ser para mim. Já ouviram isso ou não ouviram isso? E aí vai lá, abre a Bíblia, achei aqui, essa aqui, então eu vou orar agora, né? Aí usa o texto de Efésios, por essa causa me ponho de joelhos. Já viram isso ou não viram isso? Você escolhe a causa, você abre, está escrito, por essa causa me ponho de joelhos. Qual a causa? A causa que você escolheu. Isso não está de acordo com a Bíblia. Isso não faz sentido nenhum. Então fica aqui o meu incentivo para que vocês, sempre que puderem, leiam. E quem tem filhos, incentivem a lerem. Incentivem a lerem. Eu trouxe o livro aqui que eu vou indicar no final, tá? Sobre a história da literatura. Tudo bem? Então é exatamente isso que a gente precisa entender. Primeiro nós compreendemos o texto e depois nós interpretamos o texto. Sem uma boa compreensão, é impossível haver uma boa interpretação. Interpretação é eloquência, como você vai falar aquilo que você entendeu. Mas se você não entendeu, como é que você vai falar? E aí, você vai inventar alguma coisa? Tudo bem? Se tiver perguntas, podem perguntar. Só levantar o braço. Tá? Então, a Bíblia é simples, clara e objetiva quando versa sobre a história da redenção, ou a redenção.
Então é outra forma que a Bíblia exige ser lida. Se ela exige ser lida fazendo uso das regras gramaticais do idioma, ela também exige ser lida como livro santo que é. E sendo um livro santo, a gente precisa entender aqueles 3 conceitos: revelação, inspiração e iluminação. Quando nós falamos de revelação, diz respeito à vontade soberana de Deus de se revelar ao homem, de se mostrar ao homem. Deus, em sua vontade, Ele decidiu se mostrar ao homem, se revelar ao homem. E Deus providenciou, então, que essa revelação fosse registrada. Então, quando nós falamos de revelação, nós estamos falando disso aqui, ó, desses 66 livros. Só isso e nada mais. Qualquer coisa fora disso aqui não é revelação, é no mínimo, um erro, para não falar outra coisa. Tudo bem? Então, quando nós falamos de revelação, nós estamos falando dos 66 livros inspirados. Tá? Então, revelação é isso. Deus se revelou ao homem. Deus se mostrou ao homem. E Deus providenciou que esse registro, ou melhor, que essa revelação fosse registrada. Tá? E aí a gente fala de inspiração, que é exatamente o registro da revelação de Deus. Deus se mostra ao homem e Deus providencia que essa revelação dele para o homem seja registrada. Tá? Então isso a gente chama de inspiração. E o registro dessa revelação foi supervisionado pelo Santo Espírito de Deus. Por isso que a gente fala que é inspiração, né? A Bíblia é divina, inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Porque o agente supervisor do registro do homem é o Espírito Santo, para que o homem não escrevesse nada da sua própria cabeça. Então a Bíblia não é um livro ditado. A Bíblia não foi um livro ditado por Deus. A Bíblia foi um livro inspirado. Essa inspiração é o registro da revelação. E esse registro foi supervisionado pelo Espírito Santo, para que contesse aqui exatamente aquilo que Deus pensou, aquilo que Deus queria que contesse. Tudo bem? Isso é inspiração, quando o registro da revelação de Deus é supervisionado pelo Espírito Santo. E quando nós passamos a ler e tentar entender, esse entendimento é dado também por quem? Pelo Espírito Santo. E esse entendimento, que é trazer luz, trazer entendimento, a gente chama de iluminação. Tá? É chamado de iluminação. Então a compreensão do texto bíblico é dada pelo Espírito Santo de Deus, que nos ilumina a entendermos. No entanto, exige, por ser um livro, que nós cumpramos aquela primeira parte que eu disse. O livro tem regras gramaticais, para que nós possamos compreender. No entanto, a iluminação de que esse livro aqui é um livro que contém as informações que o homem precisa saber para ser salvo, vai ser dada somente pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta você pegar o melhor hermeneuta, o melhor exegeta, se ele não for iluminado pelo Espírito Santo, ele não vai conseguir entender que esse livro aqui diz respeito à salvação. De que aqui nós estamos diante da revelação salvífica de Deus. Por isso há a necessidade de iluminação. Não podemos simplesmente abrir a Bíblia sem estudar e tentar fazer explicações acerca daquilo que a gente leu. Não podemos fazer isso, porque corremos o risco muito sério de deturpar a mente de Deus. O que tem aqui é a mente de Deus. E eu disse certa vez, e volto a dizer, que todas as vezes que eu abro a Bíblia para fazer uma explicação, eu tremo, eu estudo, eu tento entender o texto, porque é um risco muito grande de deturpar a mente de Deus, e isso é sério. Então, quando eu falo que tenho friozinho na barriga, que eu tremo, isso é uma verdade, né? Você tem aqui sensações fisiológicas, entendeu? Sérias. Né? Você pode pegar, falei com o Eduardo logo que ele começou aqui, né? Eduardo tem uma eloquência, né, muito boa, né? Fala bem, mas quando abriu a Bíblia para explicar, o que foi que você me disse, Eduardo? Sentiu frio na barriga, né? Porque quando se abre a Bíblia, você está abrindo a Bíblia para ler e para explicar a mente de Deus. E se você não tem compromisso como cristão de tentar entender o que Deus quis transmitir para o seu povo, você pode estar aí
deturpando aquilo que Deus pensou. E isso é sério, e isso é grave. Tá bom? Então, revelação é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, aquilo que Deus revelou ao homem, né? E o registro desse livro aqui, ó, esse registro aqui, ele foi feito por homens que Deus escolheu, supervisionado pelo Espírito Santo. Isso é a inspiração. E a iluminação é quando o Espírito Santo traz o entendimento de que aqui, ó, está escrito sobre a salvação do homem. Sobre a salvação do homem, que é por meio da obra de Cristo. Tá? Então, esses três conceitos é importante que nós o tenhamos com clareza. Revelação, inspiração e iluminação. Não existe a explicação do texto bíblico sem antes compreendê-lo. Se eu chamo fulano A, dá um recado para o fulano B, e o fulano A diz que, tá bom, mas não entendeu o recado, chega lá ele vai falar o quê? Vai inventar alguma coisa. Né? Então eu preciso compreender o texto bíblico para depois explicar o texto bíblico. Tá? Então, compreendo o texto bíblico, explico o texto bíblico. Revelação, inspiração e iluminação. E entender também esses três conceitos. Tudo bem? Alguma pergunta? Sem perguntas? Tem uma pergunta. Leva ali, Eduardo. Tem o Adelino que quer fazer uma pergunta ali. O microfone aqui, ó. Mas o pessoal que está assistindo em casa precisa ouvir a pergunta. Irmão, na Bíblia tem vários relatos sobre os escribas. O irmão acabou de falar que, no caso, a gente tem que compreender. Escribas? Sobre os escribas. Eles tinham total conhecimento das escrituras. Sim. Né? E não expressavam, né? Não falavam corretamente o que eles entendiam errado, não tinham a ajuda do Espírito Santo, no caso ali, para explicar novamente, explicar para os judeus, ou eles faziam isso de forma errônea mesmo, sem conhecimento, sem simplesmente por todos os dias estar tentando interpretar errado um texto. O escriba, na verdade, ele é o copista, né? Ele fazia as cópias dos textos bíblicos. E existem as tradições de interpretação da Bíblia, que vai fazer a interpretação dos textos bíblicos. No entanto, a perspectiva judaica de um Messias não foi cumprida ainda. Então, se essa perspectiva judaica de um Messias não foi cumprida ainda, todo o texto no Antigo Testamento não vai conseguir ser explicado de forma correta se ele não tiver como premissa apontando para o cumprimento da promessa de Deus, lá de Gênesis 3,15. Então, o fato de um escriba que repetia a lei, copiava, né, o copista, escrevia, e entendeu o que ele estava escrevendo ali, que aquilo apontava para algo que já foi cumprido, eu digo até que os escribas no Antigo Testamento, que copiavam aquilo, tinham essa perspectiva. Né? Mas quando você olha Jesus Cristo, olhando os fariseus, e os fariseus dizendo que eram cumpridores da lei, e Jesus falando, olha, vocês não entenderam a lei. Eram homens da lei, doutores da lei, mas não entenderam a lei, porque toda a lei aponta para mim. E aí existe uma perspectiva, e eu vou usar um termo aqui, né, antropomórfico, que é sobre a sensação humana, de que o rei que viria, os judeus queriam que fosse um rei forte, o rei que fosse destruir aqueles impérios que estavam dominando os judeus, e fosse instaurar o reino. Era essa a perspectiva dos judeus. Não era a perspectiva de Deus. Por isso, a interpretação equivocada do texto bíblico. Né? E para ter a interpretação correta, precisa o quê? Da iluminação do Espírito Santo de Deus. Senão, não tem como. Pode ser o melhor doutor da lei. Nicodemos chega diante de Jesus e pergunta para ele como. Jesus falou assim, você tem que nascer de novo. Mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Isso é possível? E era doutor da lei e não entendia a lei. Para poder, então, explicar a lei. Tá? Beleza, Adriano? Tranquilo? Tá? Então, isso é importante que nós entendamos que a Bíblia exige duas formas de ser. Mais alguém? Só uma dúvida com relação à parte literária do idioma, né? Não sei se o irmão vai comentar ou não sobre as diferenças de versões, né? Porque quando você tem a sensação de você ler em outro idioma, é estranho, né, para quem já teve essa experiência, porque você tem uma outra, né, te traz uma outra sensação e uma outra interpretação. Mas também isso acontece para quem estuda ou vê diferentes versões, né? Por exemplo, eu uso muito a NVI, às vezes, enfim, a mensagem, e aí eu não sei se o irmão vai comentar um pouco sobre isso também. Sim, a gente vai tratar um pouco mais adiante, mas deixa eu só fazer uma breve explicação. Quando nós traduzimos qualquer obra para um outro idioma, é certo de que nós vamos ter vocábulos, vamos ter termos no idioma traduzido,
para tentar explicar no idioma original. Um exemplo, existe um verbozinho modal no inglês que é o must, que significa obrigação, é um dever no sentido de obrigação. Quando nós usamos esse verbo na língua portuguesa, você deve fazer isso, não é no sentido de obrigação. No sentido também de uma possibilidade, você pode fazer ou você pode não fazer. Né? Então, por isso a importância de nós buscarmos compreender o texto no idioma original, no grego, né? E lá no hebraico. A gente vai ver alguns textos aqui que vai fazer toda a diferença. Aí vai responder isso que você está perguntando. Está lá no final, deixando os textos, exatamente para a gente poder tratar disso. Tá bom? Então, todo livro, ele exige uma forma de ser lido. Ele exige uma forma de ser lido. Né? E como a Bíblia exige ser lida? Se eu leio um livro e não entendo esse livro é maior do que eu. Então eu preciso me preparar para ler melhor esse livro. Se eu vou ler um livro, uma Suma Teológica, por exemplo, e não estiver preparado para ler, eu não vou entender quase nada. Se eu for ler uma poesia e não estiver preparado para ler uma poesia, também não vai resolver muita coisa. Então eu preciso primeiro entender como o livro exige ser lido. E a Bíblia exige ser lido dessas duas formas. Primeiro, dominando as regras gramaticais, como um outro livro qualquer exige ser lido, e também como o livro santo que é, por meio da revelação, inspiração e iluminação, mediante esses três conceitos. Nós devemos ler a Bíblia dessa forma, sabendo que aqui é a revelação salvífica de Deus. Caso contrário, teremos muita dificuldade de compreender. Tá? E veja o que diz. Então, se o texto que eu li aqui, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça de Deus. E aí, por quê? Para uma finalidade. Aí ele vai dizer a finalidade, ó. Toda a Escritura, vou ter aqui antes, né? Ele fala, usa ali, ó, ensino, repreensão, avancei um pouquinho aqui, ó. Ensino, repreensão e correção. O que significa ensino? O que quer dizer ensino? A transmissão de conhecimento. Quando eu coloquei ali entre parênteses epistemologia, significa a teoria do conhecimento, a busca pela verdade. Eu preciso entender as coisas como elas são. Eu não preciso inventar nada, eu preciso entender o estado de coisas como ele está. Ora, se Deus criou todas as coisas, estabeleceu princípios de funcionalidade para cada elemento criado, então eu não tenho que ficar, eu tenho que procurar entender. Então, quando se fala de ensino, quando a Bíblia fala de ensino, ela está dizendo, olha, transmissão de conhecimento. Transmissão de conhecimento. Então, eu só posso transmitir aquilo que eu sei, né? Então, isso é ciência, estar ciente. Se eu não sei, como é que eu vou transmitir? Então, quando o apóstolo fala que toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino, ele está dizendo que tudo está aqui, ó. Ora, no princípio era o quê? No princípio era o verbo. Quem era o verbo? Jesus Cristo. Criou todas as coisas. Então, criação é ex nihilo. Deus trouxe a criação do nada. E Deus chama tudo pelo quê? Pelo nome. Os nomes são vazios desse significado? Não. Todo nome carrega um significado. Quando você fala um banco, você sabe. Você automaticamente, no teu imaginário, é um banco, as pessoas podem sentar, podem apoiar alguma coisa. Então, as palavras não são vazias de significado. Então, quando Deus chama o elemento da criação pelo nome, Ele já está dizendo como esse elemento vai funcionar. E disse Deus, haja luz. E depois o texto diz, e assim se fez. Ora, Deus planejou, o elemento veio como Deus houvera planejado, e depois Deus diz assim, ó, e viu Deus que isso era bom, funcionando exatamente como Deus planejou. Ou seja, as palavras possuem significados. Hoje a gente vive aí uma epidemia, para não falar uma pandemia, de perversão da linguagem. As palavras não significam mais o que devem significar. Isso para você é isso, mas para mim é outra coisa. Não, a sua interpretação é essa, a minha é essa. Ora, se duas pessoas são antagônicas, se duas pessoas estão com pensamentos contrários, só existem duas possibilidades. Ou uma está certa, ou as duas estão erradas. Não existe de nenhuma forma as duas pessoas estarem certas. Se você pega um texto bíblico e fala assim, essa é a sua interpretação, e essa é a minha interpretação, e essas interpretações divergem, se elas são divergentes, só existem duas possibilidades. Ou um está certo, ou os dois estão errados. E ninguém descobriu qual é a intenção do autor. Tá? E isso é importante, fica claro. Então, quando a Bíblia fala do ensino, toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino, significa a transmissão de conhecimento. E fala de repreensão, de arrependimento e frear a prática do mal. Ora, se nós temos a palavra de Deus, e Deus, Ele é o padrão. Quando nós falamos em 10 mandamentos, a gente está falando não de uma lei que Deus deu, mas nós estamos falando daquilo que Deus é. Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque só existe Ele de Deus. E quando fala de repreensão, significa que nós estamos praticando o mal e devemos voltar para a prática do bem.
Então ela é útil também porque para repreender. E claro, a gente está falando que da Bíblia, e a Bíblia é escrita para quem? Para os cristãos. Porque o não cristão não vai acreditar, vai descreditar. Então, se ele vai descreditar, o problema é exclusivamente dele, entendeu? É problema dele, é guerra dele. Mas quando se fala para os cristãos, a gente tem a obrigação de entender. E isso aqui, ó, o fato de alguém descreditar da Bíblia, não quer dizer que ela vai deixar de ser a palavra de Deus. Tudo bem? Quando o ímpio faz alguma coisa boa, quando ele faz alguma coisa em função da graça conservadora ou da graça comum, e que ele não dá a glória para Deus, não quer dizer que a glória não seja de Deus, a glória continua sendo de Deus, porque todas as leis da criação foram estabelecidas por Deus no ato da criação. Então Deus sempre vai ter a glória, sempre. Tá? Então repreensão, arrependimento e frear a prática do mal. E correção, retomar o caminho justo. E aqui esse caminho justo, a gente pode falar da justificação por meio de Cristo, mas a gente fala de justo como um todo, como toda a criação. Quando eu disse lá no início que esse texto bíblico ele é a base para a educação do homem, para a formação do homem, eu estou falando exatamente disso, ó, justo. Então, Deus criou todas as coisas, estabeleceu o princípio de funcionalidade, e nós precisamos entender agora como isso acontece. Lá em Provérbios 25:2, vai dizer que Deus, ele oculta as leis, as coisas criadas, e a glória de Deus é isso, é esconder. E a glória do rei é descobrir aquilo que Deus ocultou. E quando o rei descobre, ele tem que dar glória para Deus. Mas, por meio do pecado, da perversão do homem, ele dá a glória para si. Mas nem por isso a glória vai deixar de ser de Deus. Porque quem foi que estabeleceu esse princípio de funcionalidade? Foi o próprio Deus. Então a glória sempre vai ser de Deus. Sempre vai ser de Deus, tá? Então retomar o caminho da justiça. E aqui eu vou deixar aquela parte de educação ali por último, que é a palavra que está lá no texto original, no texto grego, que é a palavra paideia. Eu vou deixar por último e quero falar ali, ó, daquelas duas palavras ali. Aquela primeira ali, ó, em hebraico, né, o shinchet, é uma palavra em hebraico que significa felicidade. Eu já vou dizer em que sentido essa palavra significa felicidade. E a palavra eudaimonia, que também significa felicidade. Quando termina-se a festa do tabernáculo do povo judeu, né, o Sukkot, eles vão iniciar a leitura anual da Torá, né? E a felicidade do judeu ao iniciar a leitura do livro da lei de Deus não é somente ler, mas é andar segundo o que Deus revelou no seu livro. Isso é felicidade para o judeu, né? O fato de ele não conseguir aí é uma outra discussão, mas o judeu tem por felicidade o entendimento, a leitura da Torá. Quanto mais ele entende, quanto mais ele pratica a Torá, mais ele é feliz. Quanto mais ele se distancia da Torá, menos feliz ele é. Tá? Então essa palavra em hebraico significa isso, felicidade. É o regozijo na Torá, é você se debruçar na Torá. Né? E é na Torá que a gente vai ver que os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão lá, Pentateuco, né? Êxodo. É lá na Torá que está o início da criação. Deus estabelecendo como todas as coisas devem funcionar. Está tudo lá. Então esse regozijo na Torá é felicidade para o judeu. E aquela palavra ali, a eudaimonia, era usado muito nos textos de Aristóteles, para eles dizer, olha, que o homem tem uma finalidade. Ele tem um fim, que é a sua razão, que é o seu intelecto, ou a sua nous, a sua mente. E a felicidade do homem deve ser desenvolver essa racionalidade. Porque coerência, ou raciocinar, é você buscar coerência. E Aristóteles vai dizer que essa coerência, essa eudaimonia, vem do chamado motor imóvel, aquele que criou todas as coisas, que movimenta todas elas, mas que não pode ser movimentado por nenhuma. Ele é eterno. E aí Santo Agostinho, no livro 3, ou no livro 2, não lembro agora, sobre o livre-arbítrio, ele vai dizer que, olha, os nossos sentidos, né, eles vão captar os elementos externos, as coisas criadas. E a nossa razão vai sistematizá-los para tentar compreendê-lo, para buscar coerência naquilo que a gente viu. Porque o nosso cérebro é isso, ele busca coerência. Isso é raciocinar, isso é a razão. No entanto, para que a razão faça isso, essa sistematização, ela precisa bater na porta de alguém, que são dos valores absolutos, das verdades absolutas. Então a razão vai bater na porta de quem? Da fé. Vai buscar lá na teologia o significado. Porque Deus é o agente criador de todas as coisas por meio do seu Filho e estabeleceu como todas as coisas devem funcionar. Então não existe nenhuma razão, nenhum raciocínio, se esse raciocínio não bater na porta da fé. Ainda mais que seja um ateu. É ateu, ele não acredita em Deus, é uma toa. Né? E ele desenvolve, olha, cara, é o raciocínio desse cara. Tudo bem, ele pode dizer que não foi atribuído a Deus, mas ele teve que bater na porta de uma verdade absoluta.
querendo ele ou não. Isso é uma realidade, isso é um fato. Então não interessa se ele é ateu, se ele não é ateu. Ele vai precisar sim de valores absolutos para ele poder tentar entender o que ele está sistematizando, o que a razão dele está sistematizando, porque senão ele não vai conseguir. Então, mais uma vez, ó, a ideia da busca pelo ensino, pelo conhecimento. Toda a Bíblia é útil para isso. Toda a Bíblia é útil para isso. Né? Certa vez um cara me perguntou assim, eu já disse isso lá na classe dos jovens, né? Pô, se a Bíblia é útil para tudo isso, serve para todas as coisas, né? E ele descreditava da Bíblia, então me explica na Bíblia onde é que está o processo de fotossíntese. Né? Perguntou assim para mim, né? Onde é que está o processo de fotossíntese na Bíblia? Aí eu respirei, perguntei para ele, você sabe o que é fotossíntese? Porque se você souber, nem adianta a gente começar, né? Continuar, porque se você não souber, né, não vai adiantar. Então, primeiro eu vou explicar para você o que é fotossíntese e depois eu vou te falar onde é que isso está na Bíblia. Tudo bem? Fotossíntese é um processo de oxirredução em que as plantas tiram o CO2 da atmosfera, tiram a água do solo e emitem oxigênio. E elas crescem dessa forma. Isso acontece por meio da energia do sol e por meio da chuva. E o texto bíblico vai dizer assim, ó, as plantas não cresceram ainda, não haviam crescido porque Deus ainda não fizera o quê? Chover. Deus ainda não fizera chover. Deu para entender ou não? Ficou confuso? Então, quando o apóstolo Paulo diz que ela é útil, que a palavra de Deus é útil, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, né, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Esse toda aqui é abrangente, tudo, a gente vai ver essa segunda parte. Tudo bem? Então, eudaimonia, em Aristóteles, é você desenvolver a sua razão e buscar entender as coisas como elas são. Teleologia significa finalidade, né? As coisas têm um fim, e o fim do homem é pensar, é o que nos difere dos animais, nós pensamos, porque Deus nos fez seres pensantes. Isso nos diferencia. Então nós devemos buscar a felicidade e entender, se você parar para perceber, se para o judeu felicidade é ele entender a Torá, e na Torá está escrito que Deus criou todas as coisas, e por meio dele tudo se fez, e ele estabeleceu como as coisas devem funcionar, e assim nós devemos entender, Aristóteles está dizendo a mesma coisa. E aí as duas coisas convergem. Então felicidade é você buscar sempre o quê? Entender a realidade. E essa realidade está expressa onde? Na Bíblia. Na Bíblia Sagrada. Ou nós compreendemos a Bíblia para poder explicar, ou então nós vamos fazer a leitura da Bíblia de forma mística. Sabe o que é leitura mística? A gente espiritualizar e dar sentido ao texto que nos agradam. Tá? Então, é importante que nós entendamos isso aí também. Tá? E quando fala-se de educação, veja que a palavra educação no grego é paideia. Quantos já ouviram esse termo aqui, paideia, quando diz respeito à formação do homem grego? Quantos aqui já ouviram? Poucos, né? Interessante que a palavra para criança, no grego também, é paidia. Quase que a mesma palavra, né? Porque qual é a finalidade da criança? Chegar à vida adulta. Chegar à vida adulta fazendo o quê? Buscando as virtudes. O que são virtudes? A prática de bons hábitos. O que são bons hábitos? Para o grego, para o judeu, buscar a felicidade, entender a Torá e viver a Torá, e para Aristóteles, entender a realidade e procurar viver à luz dessa realidade estabelecida por Deus. Então as coisas convergem. Então, paideia é educação e paidia é criança. Então a criança deve ser educada desde a meninice. Desde a meninice. Por isso que o texto lá de Deuteronômio 5 ou 6, se não me falha a memória, fala ensinar ao levantar, ao deitar, ao acordar, no almoço, na janta, no café. O tempo todo está ensinando a Bíblia, para que aquilo fique internalizado. E quanto mais cedo você ensinar os seus filhos a Bíblia, mais cedo ele vai aprender. Lembra que eu falei lá no início dessas conexões sinápticas, que o conhecimento é a memória? Então, quanto mais você fizer isso, mais essas conexões vão acontecer e mais fácil ela vai aprender acerca das coisas de Deus. Acerca das coisas de Deus. Tá? Então, quando se fala em educação, havia essa preocupação em ensinar as coisas como elas são. E aí eu coloquei ali mandatos criacionais, porque quando nós vamos lá para Gênesis, o que nós vemos lá em Gênesis? Deus criando todas as coisas, depois que ele criou todas as coisas, ele colocou Adão e Eva para que gerenciasse. Mas Deus chega para Adão e diz assim, ó, Adão, me obedeça. Simplesmente, me obedeça. Depois ele fala assim, Adão, relacione-se com a sua mulher.
Adão gerencia a criação. Deus estabelece essa ordem, né? Primeiro, relacione-se comigo, me obedeça. Segundo, relacione-se com sua esposa e tenham filhos, né? Terceiro, gerenciem a criação. Deus estabelece essa ordem de relacionamento. E na queda, o que acontece? Exatamente o inverso. Adão não foi o cabeça, deixou Eva, não protegeu Eva, Eva foi sucumbida pelos ardis de Satanás, que era a serpente, e a coisa foi invertida e Deus sequer foi ouvido. A criação foi ouvida ao invés de Deus. E aí as coisas desandaram completamente. E a gente percebe que Adão, ele desobedece os 10 mandamentos de Deus lá no Éden. Mas como é que Adão desobedece lá no Éden se os mandamentos foram entregues somente lá em Êxodo 20? Quando o primeiro mandamento diz assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. O que foi que a serpente disse para Eva? É que Deus não quer que vocês sejam como eles. Então Adão já quis um outro Deus. Já quis um outro Deus, ou ser como Deus. Idolatria. Quando Jesus sintetiza a lei, ele diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Essa palavra é importante, entendimento, né? E ele diz, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem era o próximo de Adão? Eva. Estava lá do lado. Deixou Eva ser enganada pela serpente. Não protegeu Eva, não amou o próximo. Então Adão desobedece toda a lei de Deus ali. Se ele obedecesse, ele teria vida. Desobedeceu, recebeu morte. Ou melhor, recebeu uma promessa, né? Mas aqui seria um outro tema, né? A doutrina aí da justificação. Tá? Então, quando se fala da educação, é nós entendermos esses mandatos criacionais de Deus. Nenhum povo na história da civilização mundial viveu sem religião. Nenhum povo. Quando eu comecei falando, quando eu trouxe falando da hermenêutica do deus Hermes, que era o deus da eloquência e transmitia a mensagem, isso aponta para alguma coisa, né? Isso vai estar lá em Hesíodo, lá no século 8, antes de Cristo. Século 8, século 9. Que o ser humano sempre teve a necessidade de se conectar com algo que é maior do que ele, que é transcendente a ele, algo que é superior a ele. Ele sempre teve essa necessidade, mas por conta do pecado, dessa perversão da imagem de Deus no homem, ele vai buscar outros deuses que o satisfazem da forma como ele deseja. Então sempre existiu, nunca houve nenhuma civilização que não tenha essa necessidade de se conectar com algo maior. Tá? Sempre haverá essa necessidade. Então quando eu falo dos mandatos criacionais, a educação era exatamente baseada nisso. A paideia grega, por exemplo, era baseada nisso. Olha, você precisa ser um homem adulto, mas um homem adulto que busca a felicidade de desenvolver os bons hábitos. E quais são esses bons hábitos? Aqueles que Deus estabeleceu na hora da criação. Entendeu? A mesma coisa para o judeu, a mesma coisa para o grego. Significa que o princípio foi dado por um homem só, ou melhor, por um agente criador, que foi Deus. Né? Então, quando se fala em educação, é você ensinar os teus filhos a realidade das coisas, como as coisas deveriam ser e como as coisas não são e por que elas não são assim. Né? Tem 2 livros na Bíblia muito interessantes. Um diz como a vida é e o outro diz como a vida deveria ser. Quando você olha, por exemplo, o livro de Eclesiastes, né, é como a vida é. Debaixo do sol é assim, é desse jeito. Provérbios é como a vida deveria ser, né? Mas não é. Então é interessante também esses 2 livros da Bíblia para a gente poder pensar. Tá bom? Então a educação diz respeito a isso, você ensinar esses mandatos criacionais, ensinar como as coisas funcionam, como as coisas foram criadas e por que elas são assim. Por que elas funcionam dessa maneira? Porque foi Deus quem estabeleceu como tudo deveria funcionar. Deus estabeleceu todas as leis da criação. Todas. Todas. Revelou todas ao homem? Não, o homem vai descobrindo pouco a pouco. Ou quando a gente faz algum medicamento, ou descobre alguns meios para fazer um aparelho desse, não são leis que a gente está usando. Quem estabeleceu isso? Deus. Deu o homem a glória para ele ou não, a glória vai sempre ser dele. A glória vai sempre ser dele. Tá bom? Alguma pergunta? Dentro do horário. Só buscando um pouco mais de esclarecimento com relação a toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós cremos nisso,
Mas alguém poderia questionar, quando Paulo escreveu toda a Escritura inspirada por Deus, o que ele tinha em mãos era apenas o Velho Testamento, ele ainda não tinha o Novo Testamento. Então ele estava se referindo ao Velho Testamento. E nesse caso, como fica o Novo Testamento dentro desta afirmação, toda a Escritura é inspirada por Deus? Vamos lá. Ponto 1, né? Paulo não sabia que a Bíblia, que o que ele estava escrevendo se tornaria o Novo Testamento. Ele estava escrevendo a carta para uma igreja, o que ele tinha era o Antigo Testamento. Quando nós falamos toda a Escritura é inspirada por Deus, primeira pergunta que nós devemos fazer, por que assim? Por que toda a Escritura é inspirada por Deus? O que nos garante que esse livro aqui é um livro inspirado por Deus? E a gente pode trabalhar alguns pontos. Primeiro ponto, as evidências de que esse livro é um livro santo. Antigo Testamento. Depois a gente vai para o Novo Testamento. Escrito, 40 homens, toda ela, 40 homens em 1500 anos, 1600 anos. E a primeira evidência, unicidade do tema. Unicidade do tema. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, várias profecias desse livro foram cumpridas. Mais uma evidência de que esse livro não é um livro comum, não é um livro qualquer. Quando a gente vai para a junção do Novo Testamento, e o Novo Testamento nunca foi questionado. Esses escritos apostólicos de Lucas, de Marcos, nunca foram questionados. Né? A gente tem a primeira formação desse cano do Novo Testamento lá com Atanásio, de Alexandria, quando começam a distorcer o ensino apostólico. E peraí, a gente precisa buscar se de fato era isso que os apóstolos diziam. Então vamos catar os escritos dele. Vamos juntar, é isso aqui. Isso aqui está em conformidade com o Antigo Testamento? Aquilo que era prometido está expresso aqui nesses livros que foram escritos, que é o Novo Testamento, que é a formação do cânon do Novo Testamento? Tá. Então a gente vai delimitar que isso aqui, esses 27 livros, são os livros do Novo Testamento. E ele nunca foi questionado na história da igreja. Nunca. Nenhum desses livros foram questionados. Lutero chegou a questionar o livro de Tiago, mas Lutero está no século XVI. Né? Mas ao longo da história da igreja nunca foi questionado, e depois ele aceitou o livro de Tiago normalmente. Então esses livros eles nunca foram questionados e eles estão em perfeita harmonia com o Antigo Testamento. Então, diante de evidências internas de que esse livro é um livro santo, olhando para a harmonia que tem do Novo Testamento com o Antigo Testamento, bom, aí você fica a seu critério, quem diz isso, né, querer acreditar ou não, de que esse livro é um livro santo, de que esse livro é um livro sagrado. Beleza? Vamos avançar aqui? Tá. Então ele tem uma finalidade, né? Todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? Esse todo homem não está falando o homem do sexo masculino. Não é o homem do sexo masculino. Está falando do homem humanidade. A palavra que está lá é antropos. Né? Poderia usar outra palavra grega que também é usada, mas usa a palavra no sentido de humanidade. Então está falando para que todo homem, e homem no sentido de humanidade, seja homem, mulher, criança, todo, sem exceção, seja o quê? Seja perfeito e perfeitamente habilitado. Homem de Deus, todo cristão. Tá? Homem no sentido de humanidade, perfeitamente habilitado, preparado plenamente. Nós começamos a preparar um homem, quem é pai, quem é mãe, desde criança. Né? Então a criança é uma máquina de aprender. Quanto mais você ensina, mais ela aprende. Tenho aprendido isso com meu filho, por exemplo, que está com 1 ano e 6 meses. É uma esponja. Então a hora de você ensinar, começa ali, desde a barriga da mãe, né? Eu costumo dizer que é desde a barriga da mãe, né? Tá? Então, perfeitamente habilitado, é preparado plenamente, deve ser ensinado, tá? Para toda boa obra. E aí, quando falo de boa obra, a gente volta aos mandatos criacionais. Deus estabeleceu um padrão. E por conta do pecado, nós nos distanciamos desse padrão. Nós nos afastamos desse padrão. Né? Então, toda boa obra é você andar segundo esse padrão. A gente olha para os 10 mandamentos, se você parar para prestar atenção, qualquer legislação, quem é da área do direito, de qualquer país do mundo, vai em algum grau reverberar os 10 mandamentos. Em algum grau vai reverberar. Tanto vai se distanciar, quanto longe estiver do padrão. Mas alguma coisa vai reverberar. Por quê? Porque existe um padrão. Nós não vivemos sem padrão. Nós devemos partir sempre de um padrão. Por quê? Porque existe. Né? Você vai pegar um cara como, por exemplo, o Descartes, né, no século XVII, que vai dizer que tudo é duvidoso, eu tenho que duvidar de tudo. Eu não sei se sou eu que estou aqui falando. Pode ser uma projeção minha, eu não sei. Ora, mas para você duvidar de tudo, você tem que partir de uma certeza. E a tua certeza não pode ser que tudo é duvidoso.
Porque isso não é uma certeza. Então já é um absurdo por si só você pensar que tudo de fato é duvidoso. É muito mais correto você pensar que existe um padrão e que você parte desse padrão. E quem estabeleceu esse padrão? Deus, porque Deus é uma causa necessária. Deus é uma causa necessária. Deus tem que existir. Existir como causa eficiente. Então, se existe esse Deus é quem estabelece o padrão de tudo. Ou nós nos distanciamos desse padrão que é Deus, ou nós nos afastamos para esse padrão, ou nós nos aproximamos para esse padrão que é Deus. Mas o padrão ele sempre vai existir, tá? E a boa obra diz respeito aos mandatos criacionais que nós já vimos aqui anteriormente. Tudo bem? E agora a nossa parte final, eu trouxe alguns textos para a gente poder entender esses textos à luz de uma riqueza literária e depois eu vou fazer a indicação do livro. Abra aí na sua Bíblia, lá em João 14:6. João 14:6, Evangelho de João. Aí tem uma síntese de toda a história da redenção. João 14:6. Vou passar alguns minutinhos aí, tá? Mas tenham paciência. Veja o que diz. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós lermos esse versículo, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida, Ele é a salvação. Deus enviou para que a Ele fossem imputados os meus pecados, os meus crimes eu não fosse condenado por Deus, então eu pudesse chamar Deus de Pai. E está perfeito, correto, tudo bem, isso aí. No entanto, quando nós olhamos para a profundidade desse texto, Jesus começa falando assim, olha, Ele é a aletheia. Verdade aqui nessa palavra é aletheia. O que essa palavra significa? O que esse termo quer dizer? Né? Aletheia. Quando ele fala sou aletheia, aí a gente precisa recorrer à literatura grega, para a gente poder entender o que de fato é isso. Na literatura grega, no mundo dos mortos, havia 5 rios. Um desses rios era o rio Letes, que significa esquecimento. Então, todo aquele que bebesse da água desse rio ou banhasse nesse rio, ele passaria a esquecer de suas vidas passadas. Ele se esqueceria de tudo, ele não lembraria. Para ele recuperar a memória, havia necessidade de que ele bebesse da água do poço da deusa Mnemosine, que é a deusa da memória. Então ele recuperaria suas memórias. Quando Jesus fala assim, eu sou a aletheia, esse a ausência de, ele está dizendo, olha, eu sou aquele que o meu pai não esqueceu. Aquele que o meu pai prometeu lá em Gênesis 3,15. Eu sou esse, a promessa cumprida. Né? A palavra ali, aletheia, é não esquecimento, que a gente traduz como verdade. E tem uma outra palavra para verdade também, que a gente vai ver aqui. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, eu sou aquele que meu pai prometeu, aquele que ele não esqueceu, aquele que ele prometeu lá em Gênesis 3,15 a Adão e Eva. Eu sou ele, eu sou aqui, ó. E eu sou o caminho. E quando ele fala que eu sou a verdade e a vida, significa, olha, se ele é aquele prometido e ele é a vida, significa que o restante estava todo mundo o quê? Morto. Se ele é a vida, é por meio dele que nós temos vida. É nessa promessa que nós devemos nos abraçar, que agora não é mais uma promessa. É o Deus encarnado, é o Emanuel, o Deus conosco. Então, quando Jesus fala, eu sou a aletheia, ele está dizendo, olha, eu sou aquele que o meu pai prometeu. Aquele que o meu pai não esqueceu. Então o versículo ele tem uma profundidade muito maior, né, muito mais abrangente, quando nós olhamos para a literatura, quando nós temos um conhecimento da literatura, principalmente na qual o livro foi escrito originalmente. Então quando Jesus fala, eu sou a aletheia, é exatamente isso. Eu sou aquele que o meu pai não se esqueceu. Aquele que o meu pai prometeu e agora está cumprido. Ó, não esquecimento, ele não se esqueceu. Tá? Agora abra lá, João 8,32. Esse é muito conhecido, né? Esse aí é o mais conhecido de todos, né? 8,32. Vai dizer assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? E conhecereis a aletheia, e conhecereis aquele que o meu pai prometeu. Que é quem? Sou eu. E eu é que vou libertar vocês da condenação, do pecado. Então eu sou aquele que o meu pai prometeu. Eu coloquei ali a analogia da fé, porque isso diz respeito à forma como a gente vai compreender a Bíblia. Agora abra lá em Romanos 12,6. Romanos 12,6. Já entendeu o que é isso? Analogia da fé, né? Diz assim, tendo, porém,
diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. E esse versículo é muito incompreendido, né? Ou interpretado de forma incorreta. Profecia. Profecia é a palavra de Deus para o homem. Deus falando por meio dos seus profetas no Antigo Testamento. A palavra de Deus. No Novo Testamento nós temos quem? A palavra de Deus em carne. Né? Então profecia é falar sobre Jesus Cristo. Para resumir. E quando ele fala assim, ó, a medida ou a proporção da vossa fé, está dizendo aqui o texto original. Ó, e isso não citar o texto no idioma original, não significa pedantismo, tá? Significa que eu quero motivar vocês, pelo menos que coloquem seus filhos para estudar grego e latim, para começar, porque isso vai ser muito bom para eles, tá? Então o texto diz assim, ó, analogia tes pisteós, analogia da fé. O que isso significa? Olha, se você vai profetizar e falar sobre Jesus, fale somente aquilo que você entendeu, não ultrapasse disso, porque senão você vai falar bobagem, tá? Se é profecia, quer falar sobre aquele que era prometido, aquele que veio em carne, então fale somente aquilo que você entendeu, a proporção do que você entendeu. Né? Essa é a analogia, a ideia de análise, de você olhar o todo. Observa-se o todo da Escritura e fala somente o que você entendeu sobre fé. Então, quando nós falamos também sobre fé, essa é uma palavra que também não está no texto original. A palavra que está no texto original é a palavra crer. Essa palavra fide vem da tradução da Vulgata Latina. Aliás, fé vem da tradução da Vulgata Latina, que é fide. Mas o que significa isso, né? O que isso quer dizer? O que fé quer dizer? Por que foi traduzido como fé de fide? Veja, a palavra fé diz respeito a uma confiança que nós devemos ter em Deus. E o judeu tinha essa confiança. A palavra que é usada lá, e a gente vai pegar outra palavra verdade no Novo Testamento também, que o judeu usava era a palavra emuná, a palavra que significava verdade. Olha, Deus fez a promessa e nós nos agarramos a essa promessa, nós abraçamos essa promessa e confiamos nessa promessa que Deus fez. Né? Isso é a palavra emuná para o judeu, essa fidelidade, essa confiança. Porque o que Deus houvera prometido, Deus sempre cumpriu. Quando nós vamos para o Novo Testamento, tem uma outra palavra, né, que é a palavra amém. Que nós oramos e falamos o quê? Amém. Essa palavra significa verdade, diferente da verdade aletheia. Essa palavra amém significa o próprio Jesus Cristo, a própria verdade em carne. João vai dizer assim, ó, o amém, lá em Apocalipse, coloquei ali? Não coloquei não, né? Coloquei Apocalipse 3,14. João vai falar assim, ó, o amém, chamando quem de amém? Jesus Cristo, a verdade em carne. Então, quando nós olhamos para esses textos e falamos de fé, nós estamos falando da compreensão que nós temos acerca daquele que Deus prometeu, daquele que foi encarnado, daquele que morreu, daquele que ressuscitou, ascendeu os céus e nos justificou por meio do sacrifício dele na cruz. Então, quando nós olhamos para esse texto, a gente fala de analogia da fé, ou seja, é a Bíblia sendo permeada por ela mesma e ela mesma se explicando em seus textos. E isso é importante nós entendermos. Tá? Então, quando nós olhamos a palavra emuná, vemos para o Novo Testamento a palavra amém, que não é a palavra grega, é uma palavra derivada da palavra emuná, que é em hebraico, que é verdade, nós chegamos na definição de fé, que é a compreensão de toda essa obra do que Deus fez por nós. Então não existe, cara, nenhum ponto solto nas Escrituras. Não existe. E isso é mais uma evidência desse livro santo, desse livro sagrado. Não existe nenhum ponto solto. Tá bom? E lá também tem Abacuque 2:4, fala de que o justo viverá pela fé. É lá que está a palavra emuná, né? A palavra fé. O justo viverá pela fé. Quem é esse justo? Aquele que foi justificado por Deus. Então não existe, de forma nenhuma, nenhum ponto solto na Bíblia Sagrada. Tudo está interligado, tudo está amarrado. Por isso que a gente fala de unicidade temática do livro. Unicidade. Tá bom? E aí eu queria deixar algumas aplicações, a gente está num horário avançado, mas se ainda tiver alguma pergunta, eu respondo aqui rapidinho e a gente avança para as aplicações. Tem? Vamos lá. Isso aqui parece até um paradoxo, né? Mas não é não, tá? Vou já explicar. Não tenha pressa de ler a Bíblia. Leia um capítulo, isso aqui é uma dica, uma indicação, tá? Uma sugestão. Leia um capítulo ao longo do dia, dividindo-o em 3 ou 4 partes e se aprofunde nesse capítulo. A gente vai virar o ano agora e todo mundo, eu quero fazer a leitura da minha Bíblia em um ano. Aí começa... leu a Bíblia em 6 meses, mas não entendeu bulunfas do que estava escrito lá. A melhor forma de você ler a Bíblia, para entender, para meditar e aplicar,
é lendo poucos textos. Pega um capítulo, separa lá em 3 ou 4 partes e lê esses versículos. Tente memorizar esses versículos, meditar nesses versículos, para depois aplicar. E em seguida você avança no próximo capítulo, no outro capítulo, no outro capítulo. Não quer dizer que você não tem que planejar sua leitura anual. Se você já for um hábil leitor, você pode fazer leitura de 2, 3, 4 capítulos e compreender, e tudo bem. Mas se você não tem essa habilidade ainda, essa afinidade com a leitura, vai ser um pouco mais difícil de você ler e compreender. Tá? Então, se você é um leitor hábil, você domina os recursos literários, você pode ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? E aí vai embora. Se não, leia um capítulo, divida ele em 3, 4 partes, para que melhor fique a compreensão. Tá bom? Ó, não existe leitura da Bíblia que não seja precedida de oração e concluída com oração. Nós estamos falando de um livro santo. O autor é Deus. Tá? Hoje a gente vive uma onda, né, de muita gente querer falar de teologia. Quer falar de Deus. Tá? Mas você falar de Deus deve ser precedido de antes você falar com Deus. Você falar com Deus. Então, uma vida de oração é muito importante. Leitura da Bíblia, estudo da Bíblia, afastado de uma vida de oração, é um problema. É um problema. Tudo bem? Então fica aí a segunda dica. E por fim, sempre que puderem, leiam os clássicos. Aí eu vou fazer indicação aqui, né? Leiam os clássicos, incentive seus filhos a lerem as obras clássicas. Isso vai ajudar em muito na precisão semântica vocabular dos vocabulários. E aqui, para finalizar, ó, eu trouxe só um, tá? Esse aqui é um de 12, né? Uma coleção de 12 livros, que é a história da literatura, que vai da literatura greco-romana até a literatura moderna, né? De Otto Maria Carpo. Aqui, ó, vai estar toda a literatura grega, na qual o texto bíblico, os autores do texto bíblico estavam imersos. Então eles vão usar muitas palavras que eram usadas aqui, ó. A palavra aletheia, por exemplo, é uma delas, né? E há outras palavras também, tá? Então fica a dica de que você, se você não tem não tem o tempo, faça com seus filhos, compre para os seus filhos, incentive que ele leia a história da literatura. É um bom começo para ele poder enriquecer a formação literária dele. E o outro livro é esse aqui, ó, o Cânon das Escrituras, do F.F. Bruce, tá? Que ele vai falar como o cânon foi formado, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, como é que toda a Bíblia ela foi estruturada, como nós chegamos a esses 66 livros que nós temos hoje. Tudo bem? Alguma pergunta? Algum comentário? Pode, cadê o microfone? Tá bem ali, ó. Tá bem ali, ó, Will. Aí. O Tiago está assistindo, porque ele não pôde vir, né? Aí ele pediu para perguntar o seguinte: como nós podemos ter certeza que temos acesso a bons livros? Onde consultar, onde comprar e como confiar no autor, já que nós temos essa demanda de grandes livros aí, evangélicos, pessoas lançando, livros muitas vezes até de alta ajuda ou que não agrega nada. Como é que nós, resumindo a pergunta, como é que nós adquirimos uma boa literatura, né? Primeira coisa, se nós não conhecermos a história da literatura mundial, nós não vamos saber o que é uma boa literatura. Se nós pegarmos livros modernos, a gente não vai entender. Então, a gente precisa primeiro entender a história da literatura. Tá? A história da literatura. E esse aqui é um bom começo. Né? A história da literatura por esse autor aqui, né? Um francês que foi naturalizado brasileiro. É um bom começo. É um bom começo. Os livros que ele indicar também aqui é um bom começo, para você poder enriquecer o seu vocabulário. Tá? Agora, como é que nós vamos pegar alguns autores? Né? Nós somos uma igreja confessional. Bem, nós temos a Bíblia Sagrada como regra de fé e conduta. E nós temos uma confissão de fé, que é muito boa. Recomendo que leiam também, que é muito boa. Nós temos o breve catecismo, catecismo menor. Ali nós temos vários autores que a confissão de fé indica. Tá? Podemos pegar esses autores também. Tá? Então é assim que a gente vai formando, construindo a nossa biblioteca. Né? A gente pega bons autores que vão indicar outros autores, e assim a gente vai chegando aí a ter uma boa literatura. Né? A partir daí, é um bom começo. Mas, começando, história da literatura. Né? Quer ter uma boa bagagem literária? História da literatura. Olha, e isso não significa que você vai abdicar disso aqui, não. Muito pelo contrário, tá? Isso aqui vai te ajudar a entender isso aqui melhor. Se esse é o nosso livro, e ele o é, nós precisamos entendê-lo. Nós precisamos nos debruçar nele. Nós precisamos engolir esse livro aqui. Tá? Porque esse é o livro santo, essa é a palavra de Deus. É assim que Deus conversa conosco, por meio da sua palavra. É aqui que ele fala conosco.
Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor por este momento, nesta manhã, em que estivemos aprendendo acerca da palavra do Senhor. Que nós possamos, por meio do Teu Santo Espírito, cada vez mais entender a Tua palavra, que a iluminação chegue até os nossos corações, ilumine as nossas mentes, e que nós vivamos para a honra e a glória do nome do Senhor. Nos traz, Pai, entendimento, nos traz a vontade de ler cada vez mais a Tua palavra, de entender, Senhor, de amar a Tua palavra, e que nós sejamos cristãos obcecados pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor diz. Esteja conosco, Pai. Leva-nos na Tua santa paz e que logo mais nós possamos estar aqui presentes para cultuar o Senhor, atendendo à convocação do Senhor. O Senhor nos convoca para que estejamos diante do Senhor, para ouvir os feitos que o Senhor fez por nós e responder ao Senhor em gratidão, com louvores e adoração. Leva-nos na Tua santa paz e nos traz logo mais para cultuarmos ao Senhor. Pai. No nome de Jesus, que oramos ao Senhor e agradecemos. Amém, Senhor. E mais uma vez, quem é que convoca para o culto? O rei. Não cheguem atrasados para a convocação do rei. Deus abençoe.